Olá, sejam bem-vindos a mais um programa, o X da Questão, diretamente de São Paulo, eu hoje no Brasil. Também estamos com meu amigo Renato e com meu amigo Ralf Mariano. Portanto, hoje um programa 100% brasileiro. Nós não vamos contar hoje, infelizmente, com o nosso amigo Silvio Baraná, que está com um problema leve de saúde, mas não consegue participar, e o nosso amigo Eudes, que já pela segunda semana consecutiva não consegue estar conosco. Mas nós temos muitos programas que depois vão ser transmitidos pela Connect TV aqui em São Paulo, para mais de 300 cidades, e também aí no Paraná, para os nossos amigos do Paraná, para mais de 100 cidades no Paraná, pela Rede TV. Então vamos nós, que nós temos muita coisa para discutir, a política não para e o que não falta são assuntos, não é mesmo, Jefferson? Deixa eu só pegar o nosso boa tarde aqui com o Renato e com o Ralf, e depois já podemos começar, o Jefferson. Renato. Boa tarde, professor Pilão, boa tarde, Ralf, Mariano, boa tarde, Jefferson. E hoje é prazer, né? Mais uma vez estar aqui com vocês, fazendo o X da Questão. Hoje é 13, né? 13 de julho, 14 horas e 21 minutos, aqui agora na Vila São Francisco, quase divisa com a nossa Osasco, né? Que São Paulo é um bairro de Osasco, entendeu? E nós vamos aqui discutir mais política, economia. A pauta hoje está realmente recheada. E repito, é um prazer estar aqui com vocês para a gente fazer esse X da Questão. Nossos telespectadores, né, da rede Connect TV e da rede TV Paraná. Que tenhamos um bom programa. Meu amigo Ralf. Professor Nivaldo Pilão, Renatão, Jefferson, boa tarde a todos. Estou sentindo falta do Eudes, pô. Eu estreiei semana passada, cadê o Eudes? Aí hoje de novo, acho que ele não vai muito com a minha cara. Eu tô achando também, viu, Ralf? Eu acho que deve ser alguma coisa nesse sentido. Você chegou, ele foi embora. E ele me chamou, pô. Acho que ele falou assim, agora que você entrou, eu vou sair. Queria agradecer as pessoas que semana passada repercutiram a minha estreia aí. Vários amigos comentaram, assistiram lá. Minha família também, minha esposa Renata, os meus meninos Bento, Benjamin e Noah estão aqui em casa hoje, que eles estão de férias, né? Aí eu tive que colocar eles para brincar ali embaixo com a minha cunhada, tal, deixei o pessoal para a gente poder fazer aqui, senão não tem programa, que a criançada ferve. É verdade. Vamos nós, Jefferson, temos muitos assuntos. Olá, professor, Renatão, Ralf, boa tarde a você, aos nossos amigos telespectadores da Connect TV e também da Rede TV do Paraná. Vamos então para o nosso primeiro tema. Barroso é vaiado em Congresso da UNE e diz que, abre aspas, derrotamos o bolsonarismo. Ministro cita ditadura e passado recente do qual estamos tentando nos livrar. O que será que ele quis dizer com isso, hein, professor? Porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre. Pois é. Se não foi uma questão de falha técnica, foi uma questão de lapso de memória, né? De não lembrar a quem ele estava falando. Mas ele estava falando para o público dele, né? Ele estava falando com o pessoal da UNE, que, aliás, ele foi vaiado pelo pessoal da UNE porque disse que ele teve problemas, que ele fez errado no impeachment da Dilma. Olha só que coisa, hein? Então ele foi vaiado não por nada que esteja acontecendo hoje, mas por alguma coisa que aconteceu lá atrás no impeachment da Dilma. Disse que ele esteve errado, que ele votou errado, que ele fez errado. Mas é isso que acontece quando as pessoas têm lado, né? Então a fala dele é de que, bem, nós conseguimos derrotar, né, quem estava aí. Se nós conseguimos derrotar, talvez a pergunta, o meu amigo Renato, vou começar por você, que hoje está ao centro, né? Talvez a pergunta seja a seguinte, né? Nós quem, cara pálida? Pois é, né? Eu já assisti a alguns discursos, né, do ministro Barroso, alguns votos dele, acho interessante. Como qualquer ministro, para chegar ali, não pode ser uma pessoa com falha de inteligência, é um ministro capacitado, mas realmente é um
ministros, como a maioria, né, do Congresso, do STF, já está há muito tempo, a gente sabe que é de esquerda, entendeu? Não só pela indicação que foi aí pela Dilma, pelo governo petista, a gente sabe que eles têm muito lado, são socialistas, né, defendem essa ala, e é bom, como eu falei agora há pouco, aí fora do ar com o professor Pilão, é muito interessante que a gente tenha realmente oposições fortes na democracia, porque para mim governo e oposição saem das urnas, não é isso mesmo? As urnas que legitimam oposição e governo para eles governarem com seriedade, com responsabilidade, porque eu sempre repito, nenhum governo produz nada, né? Não produz máquina, não produz bens, só são eleitos para administrar com responsabilidade o dinheiro que é do povo. Felizmente, diferente de outros países cujas democracias são fortes, se a gente sempre cita os Estados Unidos, lá você, só mesmo as pessoas muito ligadas que conhecem os ministros, né? Conhecem os nomes dos ministros, quando eles são indicados, e depois até esquece, porque, como manda o bom direito, eles só se manifestam, né, no processo, né, professor? Nos autos, né? É isso aí, nos autos. Entendeu? E aí são decisões que dificilmente, tem a maioria que foi definida, dificilmente. Agora, são esses ministros que dão esse tipo de entrevistas políticas, porque o Barroso, a gente lembra, foi nos Estados Unidos também em viagem pública lá, e foi ele que disse ali naquela, atravessando a rua, sendo vaiado também, ele virou e disse o famoso perdeu o mané. Então ele já tem consciência disso, perdeu o mané, não adianta buscar, porque o TSE, as urnas brasileiras, segundo esses ministros, são infalíveis. E o bolsonarismo perdeu, na opinião dele, por causa disso e disso, mas não deveria ser assim, porque eles não passariam sei lá, a desventura, né, de serem vaiados em restaurantes, na rua, em avião, podiam passar totalmente desconhecidos, ou no mínimo serem cumprimentados, né, receber os parabéns pelas suas atuações. Infelizmente, esses ministros, eu estou há muitos anos nessa estrada, né, eu lembro de um STF bastante diferente, com ministros realmente bastante diferentes, como o próprio Sepúlveda pertence, né, que morreu aí há poucos dias, eram ministros diferentes, eram ministros mais técnicos, com muito saber jurídico, entendeu? E menos políticos. Mas é isso aí, Barroso disse, foi vaiado, inclusive, por estudantes da Uni, né? Para você ver. Pois é, mas, Ralf, a própria Uni depois soltou, na verdade, uma nota, né? Repudiando, dizendo que a atitude de uma minoria contra o magistrado não estava certo, essa coisa toda, né? Mas mesmo dizendo isso, a grande realidade é que ele teve que conviver durante o evento com placas dizendo Barroso, inimigo da enfermagem, Barroso, articulador do golpe de 2016, né? E a Uni, claro que veio e passou panos quentes, porque disse que eram grupos isolados. O que é que você vê, como é que você vê isso, Ralf e Mariano? Professor, Ralf, antes, só para complementar, Ralf queira comentar isso também, já tem uma ala, a gente sabe que não dá em nada, porque é o Senado que julga ministro, né, que abre um processo, já tem uns bolsonaristas lá, o ala da direita, que estão indignados com a fala do ministro, já querem pedir o impeachment, né? Esse impeachment deve vir assim daqui a uns 300 anos, mais ou menos. Impeachment pós-mortem. Pois não, Ralf, vamos lá. Pessoal, eu penso o seguinte, eu penso que quando você se expõe, você dá margem para diversas coisas, né? Eu penso que eu já acho complicado o ministro do de um STF ficar dando entrevista, participando desse tipo de evento midiático, coisas assim. Eu já penso que eu já ouvi isso até, por exemplo, de policiais militares, né? Aquele policial militar, depois da operação, que gosta de ir para frente da câmera e dar entrevista para falar como que ele estourou aquele cativeiro, como que ele executou aquela operação, é o cara que menos trabalhou. É o cara que gosta de mídia, é o cara que gosta de aparecer, que gosta de holofote. Não é o policial que foi lá e executou a ação e trabalhou. Então, eu penso que eu sou político, acho que tudo bem, para mim, dar entrevista dentro de uma situação, estar aqui hoje,
Mas um juiz mostrar o lado dele, assim, eu acho sério. Eu acho que não deveria, né? Deveria ter alguns mecanismos que proibissem alguns tipos de participações, algumas situações onde eles tivessem que dar a opinião deles, né? Acho que não é... A gente não quer a opinião deles. A gente não quer a exposição, se ele é direita ou se ele é esquerda, a gente quer que ele seja justo. É para isso que a gente, digamos, escolhe, né, entre aspas, deveríamos escolher, mas é para isso que nós temos juízes, né, para que eles sejam justos, nem para um lado nem para o outro. Então, quando ele diz conseguimos derrotar, eu acho sério, acho complicado. Eu, particularmente, né, com a minha opinião política que me cabe dar, eu fico muito feliz de saber que o bolsonarismo está sendo derrotado. Eu exponho aqui a minha opinião, mas eu não sou juiz. Né? Eu não sou juiz. Eu fico muito preocupado quando atitudes antidemocráticas são tomadas. Então, no caso que ele está falando ali, né, que ele até citou a ditadura, comparou o governo Bolsonaro com a ditadura, então eu fico feliz quando atitudes como essa são impedidas de acontecer, né? E acho que cabe ao STF impedir atitudes antidemocráticas de acontecerem. Mas não é o caso dele expor a opinião dele nesse sentido, porque aí demonstra mesmo uma articulação, como ele fez em 2016, né, e aí acaba sendo até coerente com as atitudes dele, que ele tem articulado, junto com outras pessoas, Michel Temer, né, que ele tem articulado o golpe de 2016 e que ele tem articulado agora de novo a queda do bolsonarismo. Para mim, a maior contribuição dele foi realmente o perder o Mané, porque o bolsonarismo não aceitava que tinha perdido a eleição democraticamente, né, e ele disse perder o Mané, mas eu acho que não deveria ter sido ele que dissesse aquilo, né? Poderia ter vindo de outra boca, poderia ter vindo de alguém político, de alguém parte da eleição ali, não de um juiz que a gente esperava que não tivesse lado. Ô, Ralf, na época, o professor lembra disso, o Jefferson, nós comentamos o perder o Mané aqui, que é uma frase muito usada no meio da criminalidade, não é, professor? Da bandidagem. Isso é palavreado de bandido, não de juiz. Isso não cabe a um juiz. Na boca de um juiz, isso é muito feio. É muito feio. O Barroso... Poderia. Perdeu o Mané, olha, perdeu o Mané, vai perder Mané daqui a pouco, mas de um juiz, realmente... não deveria, não. O Barroso é carioca. Carioca. Então, até o sotaque dele no perdeu o Mané foi muito característico, né? E a gente fala... como eu falei, é uma fala boa, né? Virou marketing, né? Virou mídia pra gente que atuou democraticamente, claro, contra o bolsonarismo, né? A gente, legal, perdeu o Mané e tal, mas eu também me preocupei de saber que essa fala saiu do juiz. Só uma última observação a respeito disso, é lamentável, mesmo para quem é de esquerda, entender que alguém que fale perdeu o Mané como um bandido chega com uma arma no seu rosto e diz, perdeu o Mané, me passa o que você tem, isso é uma frase de quem roubou. Perdeu o Mané, eu tomei de você. É isso que significa essa frase, sendo carioca, paulista, mineiro ou paranaense, como nossos amigos da Rede TV. É muito feio, o governo, um juiz não pode falar isso não, e não tem como tentar minimizar. É feio, sim, eu acho que ele passou do ponto lá, e passou do ponto de novo aqui. A única coisa é que ele tem que lembrar qual é a função dele. Ele é um magistrado. Então, se ele é um magistrado, não é para ele dar opinião política, é para ele julgar o que aparecer na frente dele. Mas é isso que eu tô falando, preferencialmente que ele julgue conforme a Constituição. Assim como ele julgou no impeachment da Dilma. 100% legal. 100% dentro da Constituição. Se ele julgou ou não dentro da Constituição os mais recentes, eu acho que não, mas, enfim, não sou eu quem deve dizer isso, eu posso dar minha opinião, como você mesmo disse, Ralf, mas, de qualquer maneira, ele poderia parar de fazer política e julgar que ele é para isso que ele é pago. O resto, ele simplesmente ganha. Ou deixar... É complicado, né? Ou deixar o STF... Sim, ou deixar o STF se candidatar, né? Nas próximas eleições. Pois é. Mas vamos em frente, Jefferson. Agora, deixa eu só... Desculpa. Pois não. Você falou de deixar a carreira. Desculpa, você falou de deixar a carreira, eu lembrei. Aí fica uma reflexão. Será que Sérgio Moro, se fosse ministro do STF,
dissesse que estava tentando se livrar do petismo, do comunismo, do socialismo. E aí? Tá errado também, ué. Errado também. Então, E não só está errado, como nós estamos tendo que aturar o Lula depois de devidamente julgado por causa das falas do Moro. Se o Moro não tivesse falado o que falou, se ele não tivesse feito da forma como ele fez, nós estaríamos hoje com o Lula na cadeia, não na cadeira da presidente da República. Não só as falas, como as atitudes, né? Sim, claro. E a escolha é exatamente isso. Ele escolheu um lado, como fez o Barroso. Né? O Barroso tem feito, só que o Barroso ainda está ali, né, no cargo dele de juiz, escolhendo um lado, mas meio que um pé dentro e um pé fora. O Moro se posicionou e pagou por isso. E é o que o juiz não deve fazer, se posicionar nesse sentido, politicamente. Professor, pois não, Renato. Apesar das pautas que a gente tem, muito legal, vai tentar seguir, hoje temos menos comentaristas aqui, então, se me permite, só uma esticadinha nesse assunto que puxou, e para a gente não deixar passar, o Ralf, que futuramente pode discutir isso, eu tenho interesse em discutir isso, que é o seguinte, eu lembro que a gente tem que lembrar sempre o Moro, ninguém é perfeito, nem juiz é perfeito, ninguém é perfeito, mas o Moro, ele era um juiz de primeira instância. Tanto é que o juiz que substituiu ele agora lá, teve um probleminha também. Então, ele é de primeira instância. Eu nunca vi ninguém, até por isso que tem segunda instância, terceira instância e a quarta, que é a STF. Eu nunca vi ninguém condenado numa primeira instância e ser definitivo ali. Então, nós lembramos bem, eu estou até com a matéria que eu vou republicar no coisa aqui, fazendo aniversário, a prisão do Lula, condenação, ele foi condenado, Ralf, na primeira instância, Paraná. Aí depois, pena até diminuída, aumentada um pouco, confirmada pelo Tribunal Regional de Porto Alegre. Passou pelo Tribunal Superior de Justiça. 3 instâncias, que ali a gente nem precisava de STF. O Brasil é que tem aí uma 4ª instância, STF, esse negócio todo, tribunal caro, como é o TSE, e foi no STF também confirmou. E foi esse mesmo STF, esse negócio que fala, que depois descondenou o Lula. Segundo acharam lá que no Curitiba não tinha competência, mas também por coisa descoberta por hacker. Olha, isso para mim é nulo de direito, inclusive, porque coisas que são provadas ou trazem à tona na justiça por hack, normalmente o juiz desconsidera, porque é um crime. Entendeu? Mas isso aí é um assunto longo que vai para outras pautas, tem mais colega para discutir, mas eu nunca perco isso de vista. Porque tudo bem, o Lula, o Moro, todas as condenações dele foram confirmadas e com amplo direito de defesa. Eu cansei de ver o Lula e o Zanin, que agora é ministro, defendendo. Primeira instância, acho que até no Tribunal de Porto Alegre também, depois que não tem mais defesas orais, mas confirmada a pena dele pelo STF, gente. Então, aí vem o que eu quero discutir sempre. Que segurança jurídica nós temos nos nossos tribunais? Se todo mundo confirma e depois vem lá o próprio STF. Aí, olha, acabou. O cara pode ser presidente da República. Desculpa aí o alongar da pauta. Não tem problema, você vai poder falar mais dos hackers daqui a pouco, não é isso, Jefferson? Mas vamos seguindo a nossa pauta aí. Exatamente. Nós vamos falar daqui a pouquinho dos hackers. Já que a gente não fala nos altos, né, professor? Vamos continuar falando aqui nos baixos, né? Vamos falar alto nos baixos. Bolsonaro confirma a reunião com Silveira e Duval, mas nega complô contra ministro Alexandre de Moraes. E, simultaneamente, ainda nessa semana, hacker acusou a deputada federal Carla Zambelli de encomendar invasões a urnas e contas de Alexandre de Moraes. Olha os hackers aí de novo, Renatão. Pois é isso que eu falei com o Renato, Jefferson. Nós temos aí assunto para falar sobre hacker. É o mesmo hacker lá da Vaza Jato, né? É o mesmo Delgatti, que ele se chama, o rapaz lá que foi o hacker que fez a entrada lá da Lava Jato, que fez uma alteração
no Conselho Nacional de Justiça, que ficou passeando lá pelo site do Ministério da Justiça, enfim, do STF também. Mas o que aconteceu realmente é que nós tivemos aí ontem mais uma oitiva, né? Eles chamam de oitiva, ser ouvido. Então, Bolsonaro foi ouvido pela 4ª vez, né? O meu amigo Ralph, quem tem como amigo a Carla Zambelli e o Marcos Doval, precisa ter o Roberto Jefferson também ou só os dois já chegam? Eu acho que o Roberto Jefferson é a cereja do bolo. Essa semana eu ouvi que ele tá tendo alucinações, chorando na cama. Nossa, é um fim histórico, né? Um fim, parece literário, eu diria. É um fim literário, parece uma pessoa de literatura, assim, parece um personagem. Mas aí, a questão da Carla Zambelli é a seguinte: soltaram a mão dela lá no dia que ela apontou a arma para aquele rapaz lá um dia antes da eleição. Porque perceberam que ela colheu resultados negativos politicamente com aquilo. Apesar dela ter sido muito bem votada, o próprio Bolsonaro já disse que aquela atitude dela, exatamente um dia antes da eleição, fez ele perder votos. Com certeza, isso eu não tenho o que discutir, né? Então eu percebo que ali soltaram a mão dela. Tudo que ela disser, tudo que ela fizer e tudo que ela tenha feito lá no passado vai gerar culpa somente para ela. Então aí o Bolsonaro dizer que esteve com o Doval, esteve com o Silveira e que não tem nada a ver, a atitude, né, foi isso que ele disse, né, que não tem nada a ver com essa questão aí, né, da Carla Zambelli, né, é o que eles vão fazer, eles vão soltar da mão dela sempre. Sempre que disser Carla Zambelli, eles vão falar, não, a gente não tem nada a ver com isso. Mas eu tenho certeza que lá atrás deve ter havido uma orientação, né? Porque a gente sabe como funciona a política nesse ponto, né? Eu imagino que ela deve ter feito o que fez, de procurar o hacker, pedir para ele escrever foi uma nota falsa, né, que soltaram lá no site, né, dizer que, foi isso que eu li, determinando a prisão do Alexandre de Moraes. Né, acho que era um documento falso. Gravação, parece que era gravar o Alexandre de Moraes. Isso é o Duval. O Duval queria gravar o Alexandre de Moraes. Isso, no Conselho Nacional de Justiça era isso. Eles colocaram uma ordem de prisão para o Alexandre de Moraes. O hacker foi lá e plantou uma ordem de prisão para o Alexandre de Moraes, dando legitimidade para o documento, mas foi feito de forma fraudulenta. Ele fala que fez isso com orientação da Carla Zambelli, inclusive quem escreveu o texto foi a Carla Zambelli, o texto da nota, né, da ordem de prisão. O que ele fala. Então, e eu não duvido, vendo como a Carla Zambelli se comporta, eu não duvido que ela tenha feito isso, mas eu também não duvido que tenha sido por orientação. Eu acho que esse tipo de situação você não faz, quando você está num governo, quando você está num grupo político, você não faz isso sozinho, né? Eu vou fazer ali e tal, e ninguém vai saber e tal. Não, eu duvido. Isso aí deve ter sido feito com articulação, né? Só que agora não vão dizer, não, a Carla Zambelli fez isso sozinha, ela é louca, ela não sei o quê. Eu digo isso com base, por exemplo, na Joyce Hasselman, né? Diversas situações onde ela participou, onde ela esteve e depois passou a discordar, quando ela trouxe à tona, taxaram ela de louca. Disseram que nada a ver, aquilo ali não foi a gente que disse, o que ela está dizendo é mentira, mas não deve ser tudo mentira, claro, não gosto dela também, como política, né? Não concordo com as atitudes dela, mas não acho que ela fez tudo sozinha, como eles tentam pregar. É sempre assim, quando você sai de um grupo político, tudo que você fez ali é condenável, é errado, foi sem orientação, mas a gente sabe que não é assim. Tudo tem um mentor, tudo tem uma pessoa em cima ali que você vai falar, olha, estou pensando em fazer isso aqui, colocar uma ordem de prisão para Alexandre de Moraes, soltar na internet, o que você acha? Devem ter dado ok. Só que agora, a criança, é sempre aquela história, criança feia não tem pai, né? Agora que isso está feio, agora que essa situação está ali na lata, dizendo que foi uma fake news plantada por um hacker, com orientação da Carla Zambelli, vão atribuir somente a ela. Então vão dizer, olha, realmente, ela foi conversar com o Bolsonaro, ela foi conversar com o Moro, ou com o que quer que seja, e eles disseram para ela que ela podia fazer, né? Não vão dizer. Então, eu acredito que ela tenha feito isso, né? Acredito que ela tenha chamado esse hacker para fazer essa tramóia toda aí, mas também não acredito que ela fez isso sozinha. Sozinho é muito difícil que alguém faça, mas também jamais a gente vai ter encanto nenhum e época nenhum
da história alguém que acompanhe quando as coisas são descobertas, a menos que se chegue até eles, né? Isso é sabido. E eu acho que, mais uma vez, o Renato, não vão ter nada para falar do Bolsonaro, né? Porque se a gente for ver o que aconteceu, e ele tem como mostrar isso pelos dados e etc., realmente ele recebeu os dois, né? Ele mesmo disse que recebeu os dois, que estiveram juntos por 20 minutos, e ele disse que foi a convite do Silveira, né? Daniel Silveira, que estava levando o Marcos Doval lá para uma possível entrada do Doval no PL. Quer dizer, então, tudo bem, tinha um assunto, ele foi tratado do assunto, né? Ou seja, se a Carla Zambelli antes disso conversou com ele ou não conversou com ele, é uma coisa que não vai ter como comprovar, né? Aliás, você falou que o Ralf falou que do Jefferson parece um roteiro de filme, né? Esse não é muito diferente. Na verdade, diz o Delgatti, né, que é o menino lá, o hacker, diz que se encontrou com a Carla Zambelli na rodovia dos Bandeirantes. Pararam na rodovia dos Bandeirantes para conversar. Isso é surreal, né? É um pastelão, né? É um pastelão, é uma coisa assim surreal. Mas diga lá. Eu tenho um amigo meu que encontra umas moças na rodovia, mas não é para falar de outras coisas. É na Raposo Tavares, né? Não, mas aqui foi na Bandeirantes, viu? Foi na Bandeirantes. Antes do Renatão começar, só para ele não perder o raciocínio no meio, o professor falou aí, né? Eu acho que quando você... Imagina, pro Marcos Duval entrar no PL. O cara fez o que fez, falou o que falou, depois desdisse o que havia falado. Negou. Negou que... E querem ele no mesmo partido. Não, mas isso é antes, né? Ele negou agora. Isso foi antes. Ele negou depois. Depois é que ele falou que se reuniram, que não sei o quê. E ele estava dizendo que na época da reunião, diz o Bolsonaro, que o objetivo na época da reunião era recebê-lo no PL. Mas nada tinha sido falado, e nada tinha sido vazado, e nada tinha sido falado ou desmentido, né? Então, pela cronologia, faz sentido. Não estou dizendo que seja, tá? Mesmo porque nenhum de nós que está aqui e nem nenhum daqueles que estão nos assistindo tem como saber, né? Mas eu estou dizendo que pela ordem dos fatos faz sentido. Diz lá, meu amigo Renato. Olha, é engraçado, né, que a gente fica sabendo da notícia do hacker pela imprensa. A imprensa quadradinha, certinha, que se diz certinha, eu diria imprensa oficial, e eles dão a notícia do hacker. Olha, o hacker, para mim, gente, dentro dos meus 40 anos de jornalismo, hacker, ele entra de uma forma criminosa. Tinha que desconsiderar qualquer coisa que viesse de hacker. Olha, os ministros que vão investigar, mas considerar algo de Ralf, desculpa, de hacker. Eu sei que o Ralf era inteligente. O Ralf não é vamos deixar claro para a nossa audiência, o Ralf não é o hacker que entrou lá no Conselho Nacional de Justiça, não, hein, bom? Ralf, não estou mentindo, você gosta e manda de informática, não é isso? Sim, mas não sou criminoso, não. Tá certo, tudo bem. E eu sou testemunha disso. Mas é o seguinte, rapaz, então a imprensa que dá moral como dá para bandido, sabe? Fala de atos de bandido. Não se pode, a gente não poderia dar nenhuma moral, nenhuma voz para a cara que infringe a lei. O hacker, nesse caso, lógico, um hacker pode ser contratado para tentar descobrir alguma coisa, isso em todos os países. São pessoas inteligentes, com inteligência acima da média. Agora vem um hacker e daí a justiça vai lá e pega, a imprensa dá crédito para depois malhar. Um hacker desse, ele não tem segurança nenhuma também. Entendeu? Tanto agora a gente está vendo. Ninguém dá crédito para ele. Agora, sobre o Bolsonaro, meu amigo, deve ter o quê? Mais uns 25 inquéritos para ele depor ainda aí, mano? Tem. Tem 16 inquéritos ele tem. 16 inquéritos? Ele depois pela quarta vez, é isso? Pela quarta vez. Então ainda falta bastante tempo e vai viver mais na Polícia Federal do que com a Michelle, eu acho, entendeu? Mas é isso, ele foi lá, teve reunião, ele está negando, olha, meu amigo, mas nesses dois casos a gente vê muita semelhança, né, entre extrema-direita e extrema-esquerda, porque o Ralf disse aí, olha, a Zambelli puxou arma, o amigo da Zambelli vai falar que foi um simulacro de arma, né, vai ver que não é uma arma verdadeira, não sei se houve estampido, houve tiro, mas aí
as extremas têm os seus aloprados. Quem não se lembra aí, o Lula mesmo chamava os seus amigos lá, mercadante, genuíno, de aloprado. De atitudes, quantas atitudes errôneas, bizarras fez o mercadante? Agora, a esquerda, eu vou lembrar aqui de alguns nomes históricos do PT, como o Ralf falou, os caras largam a mão, né, quando eles saem. Hélio Bicudo, fundador do PT. Né? Palocci. Ó, a Heloísa Helena, o que eu já vi a Heloísa Helena falar do Lula quando ela foi lá, desmerecida, tá? E o Lula falar da Heloísa Helena, e petistas de um modo geral falar da Heloísa Helena. Coisas absurdas. Renato, essas pessoas não tentaram matar ninguém. Essas pessoas não apontaram arma para ninguém um dia antes da eleição. Isso é muito sério. São atitudes, mas eu não me lembro do Mercadante, você falou de atitudes estranhas dessas pessoas, mas eu não me lembro do Mercadante apontar arma para ninguém. A questão mas talvez um dossiê a vida de alguém um dia antes da eleição. Mas talvez apontar arma, quem tirou arma foi ali o nosso amigo Roberto Jefferson, que está tendo alucinação por causa disso. Mas eu lembro de um ato dele que é maravilhoso, quando foi lá, entrevista para a Folha, o Zé Disseu quis lhe passar a perna e ele jogou o Lula na cadeia, Zé Disseu lá da Casa Civil, perdeu o mandato. A inteligência do Roberto Jefferson, ninguém pode negar também. Só que uma das inteligências, eu jamais fosse inteligente como ele, porque é um cara de uma inteligência assim, fora do comum. Tanto é que ele estava ali com Lula, PT, Zé Disseu, ali, não é? Todo mundo lembra disso. Quem não se lembra, claro, de negar, porque contra fatos não há argumento. Estava ali. O Zé Disseu, muito do esperto, quis passar perna no Roberto Jefferson e no PTB. Deu no que deu. Você vai sair daí, você vai cair, você vai levar o Lula junto. E o Lula só não foi junto ali porque os tucanos não quiseram derrubar o Lula. O seu Fernando Henrique Cardoso, em todas as disputas, depois que ele saiu, ele quer ficar e quer morrer como o maior tucano da história. Só ele que chegou à presidência. Porque quando tinha disputas novamente com Lula, com a Dilma, contra um tucano menor, o FHC fazia mais campanha para o Lula, para o PT, do que para os tucanos. Quem não se lembra disso, gente? Entendeu? E tanto alguém chegou lá, o nosso amigo lá, o neto do Tancredo, né, o Aécio, quase chegou, mas ali também, dando um jeito, na última hora ele já estava comendo churrasquinho, o pão de queijo mineiro ali, e eu chegou, sai daí, você não vai chegar agora também. E dentro do FHC, das urnas, do TSE, não, é a Dilma. Ele já estava, todo mundo, o Brasil inteiro já estava indo para Belo Horizonte. Eu lembro disso como se fosse agora, o Brasil inteiro já estava indo para Belo Horizonte. Você lembra disso, Ralf? Sim. Mas não tem nada, mas isso não tem nada a ver com problema de urna, não, viu? Não, ele perdeu a eleição, Não tem nada a ver com problema de urna. As urnas só mudaram de repente, mas isso não significa dizer que tenha problema. Claro, não, as urnas do Brasil, eu não sei por que o mundo desenvolvido, até o Paraguai já tem a urna que emite o voto. Mas o mundo desenvolvido, Alemanha, Espanha, Estados Unidos, não tem a nossa urna aqui, que é uma maravilha, né? Eu lembro de quando demorava uns 15 dias para a gente saber o resultado. Agora eu termino de votar, se eu for 5 horas para votar, eu chegar em casa e ter o resultado. Isso é maravilhoso. Está no Brasil, realmente não sei porque que o mundo não copia as urnas eletrônicas do Brasil, nosso sistema eleitoral, mas só para resumir. Sei não, só se pisar muito na bola aí o pessoal do Bolsonaro, senão vai levar, entendeu? Ele vai ficar isso como um cabo eleitoral inelegível. Na verdade, as coisas não devem mudar substancialmente, pelo menos eu entendo que não. É claro que fatos vão se desencadeando e as coisas podem mudar, né? Mas se qualquer coisa contra o Bolsonaro realmente houvesse, ele já estava preso. Eles ficaram procurando durante 4 anos, né? Já estão há 4 anos e meio. Eles continuam mastigando os mesmos assuntos. E perdeu o mandato porque fez uma reunião com... E perdeu o mandato nos direitos políticos, porque teve uma reunião com embaixadores. Jesus! É verdade. Jesus. Só uma retificação, né, o Renato? Ele não perdeu os direitos políticos, né? Ele ficou inelegível. Porque os direitos políticos ele continua tendo. Tanto que ele dá palestra, ele faz campanha. Então ele tem direito político, ele não pode ser eleito. Só para deixar mais claro para a nossa audiência, né? O meu amigo Jefferson, que não é o Roberto, vamos adiante? Mas é inteligente tanto quanto, viu?
Ou mais, porque ele não está alucinando e nem tampouco saiu dando tiro na polícia, né? E nem vendo o sol nascer quadrado, né? Pois é. Bom, se a polícia tiver problema com o Roberto Jefferson, a gente chama o SWAT ou os Vingadores. É, isso aí. Vamos mudar de tema, então. Vamos falar agora da violência na sociedade, em especial no futebol. Familiares e amigos se despedem de torcedora do Palmeiras morta. Ataque a jogadores, famílias ameaçadas por torcedores. A violência se espalha pelo futebol. A grande verdade é a seguinte, né, que nós perdemos, porque a humanidade perde quando um ser humano morre, né? A Gabriela Anelli, que é o nome da menina, de 23 anos, que recebeu uma garrafada supostamente, né, porque não está provado ainda, supostamente uma garrafada de um torcedor flamenguista. Ao que consta, esse torcedor arremessou uma garrafa e essa garrafa feriu a menina perdeu muito sangue, foi para o hospital, entrou na UTI, mas não conseguiu resistir e acabou vazando. O grande problema é que não é só esse o caso, né? O grande problema é que isso vem se desencadeando. Cada minuto que nós passamos, a gente vê novos casos entrando no futebol. Futebol que deveria ser um local de diversão, de entretenimento, que a gente pudesse tirar o sarro um do outro, como faremos isso logo depois do jogo de hoje, né? Mas, infelizmente, sim, claro. Tem pessoas... Claro, não sei se eu de você ou você de mim, mas o faremos. É isso, mas o faremos. E o grande problema é exatamente esse, que existem pessoas que não conseguem entender que isso é apenas um esporte, isso é um jogo, isso é uma competição, um ganha e o outro perde. Quem ganha fica feliz, quem perde fica triste, vai enxugar suas mágoas para lá, né? E ao invés disso sai brigando, sai trocando, vamos dizer assim, agressões a ponto de morrer uma menina, né, de 23 anos. Uma menina, 23 anos está no começo da vida. Já que o caso ocorreu entre Flamengo e Palmeiras, que são os dois times com maior número de títulos nos últimos anos, né? E que palmeirenses podem festejar e flamenguistas também, e já que o nosso amigo Renato não pode, nem tampouco o Ralf, né? Que eles estão aí só aguardando para ver os acontecimentos, vamos falar desse caso que é trágico, mesmo brincando durante esse assunto, vamos falar desse caso que é trágico, e não só desse, meu amigo Ralf, por favor. Professor, sabe que eu sempre fui corintiano, meu pai, né, ele veio do Nordeste, ele é ainda torcedor do Sport Clube do Recife, nosso Leão da Ilha, e quando chegou aqui, ele chegou em 77, então você imagina para quem que ele foi torcer, né? Ele foi torcer pro Corinthians, porque quando ele chegou aqui o momento era de festa, né? E ele sempre me disse, eu era criança, eu falava para ele, pai, vamos assistir o jogo, né? Me leva para o estádio. Ele sempre falava, eu não posso te levar, eu era criança nos anos 90, ele falava, eu não posso te levar por causa da violência nos estádios. Então, eu só fui a primeira vez num estádio de jogo oficial do Corinthians, com ele, com meu pai, com meu irmão, né, que hoje tem 23 anos, eu já era adulto, né, eu já era casado, inclusive, primeira vez que eu estive no estádio, porque meu pai sempre disse que não podia me levar, porque realmente a gente acompanhava várias notícias, acho que os anos 90 foi uma bomba de violência no futebol, e eu achava que isso tinha melhorado, né? Eu achava que com o tempo eu fui vendo isso passar, mas acho que é porque eu perdi o medo, né? E eu achava, não, agora o ambiente está tranquilo. Meu filho hoje também é corintiano, o Bento, né? Ele tem 10 anos, e eu também não consegui levar ainda, porque eu ainda tô com esse receio, sabe, de falar, poxa, será que minha família vai estar segura num estádio de futebol? E é um absurdo que nós estejamos tendo esse tipo de discussão nesse momento, né, em pleno 2023, falando de segurança nos estádios. Isso daí já deveria ser um fato consumado, né? Já deveriam ter tomado as atitudes cabíveis quanto a isso, né, em relação a como as pessoas entram no estádio, se elas estão sendo revistadas, se está tudo funcionando, se na porta, na frente dos estádios, está todo mundo desarmado. Já deveria ter atitudes da polícia, do governo, que coibisse esse tipo de ações, né? E ainda caminhamos a passos de formiga, porque não é possível. Não é possível que eu tenho 36 anos, eu escutava isso quando eu era criança, e a coisa continua assim. A falta de segurança vai continuar nos estádios até quando? Até quando a família vai poder voltar para o estádio? Eu achava que isso já podia acontecer. Eu falava, não, já posso levar meus filhos, mas pelo jeito não. É muito triste você levar uma moça para o estádio, falar,
falar para ela que tá tudo bem, que tá tudo certo, que é um jogo tranquilo, e você tá com ela 90 minutos antes, acabou o jogo, ela tá morta? Imagina se fosse com a gente uma coisa dessa, vou levar minha esposa é santista, vou levar minha esposa num Corinthians e Santos aí, né, um clima de fraternidade, eu corintiano, ela santista, não consigo porque eu não sei o que pode acontecer. É muito sério isso, é muito sério que a sua família seja, que esse direito seja cerceado, né, de se divertir com a família por conta da violência. É muito triste, é muito grave. E aí, falando, né, da violência no estádio, acho que vão citar depois a questão dos jogadores aí, né, tem a questão do Luan aí, que foi agredido pela Gaviões, né, então a violência no futebol está presente em todas as vertentes, para o torcedor, para o jogador também não se sente seguro naquele clube, né, eu tenho todas as minhas críticas para o Luan, todas, mas eu nunca compactuei com violência, né, eu sou do tempo que chutaram o carro do Marcelinho Carioca pediu para sair do Corinthians, né? Do Tevez foi a mesma coisa, né? Famílias que não se sentem seguras, né, por estar naquele clube, porque a torcida vai bater, porque a torcida vai machucar, porque a torcida ameaça a esposa e os filhos. São animais, eles se pegam aí pela rua. Mas Jefferson, vamos seguir adiante, que esse assunto é realmente muito triste e chama muito a atenção, mas que infelizmente vamos ter que seguir a vida. Vamos para mais um tema. Então vamos para o último tema desse programa de hoje. Paraná, São Paulo e Santa Catarina darão continuidade ao projeto de escolas cívico-militares. Presidente Lula resolveu encerrar modelo em todo o território nacional. Para o comentário dos colegas, 5 minutos. Pois é, vamos tentar ser rápidos, o que não é muito simples para um tema desses, né? O que nós estamos vendo, a gente acabou de falar que o grande problema do Brasil é a impunidade. A hora que você tem, se eu não me engano, são hoje perto de 200 escolas, e nós estamos falando de aproximadamente 195 mil alunos que estudam em escolas cívico-militares, que têm segurança. Tem segurança. Por que tem segurança? Porque elas são administradas pelos militares, pelo exército, né? E é claro que, sendo administrada pelos exércitos, a violência não vai ter tanta facilidade de entrar. E aí, o que é que faz um governo para dizer que é contra o militarismo e que o militarismo é ruim? Ele acaba com as escolas. Escolas que têm os melhores resultados dos últimos anos, tanto em termos de educação como em termos de violência. Eu vi uma reportagem onde diz que 70 e poucos % de diminuição de problema de violência e 80 e poucos % de diminuição de faltas nestas escolas. E aí você pega e simplesmente vem um governo que é de esquerda, porque isso foi feito por um governo de direita, ele pega e para. É o fim do mundo, né? É o fim do mundo e resulta depois nas outras coisas, nas outras questões que representam também, parecem com impunidade. Ralf, o que é que você pode nos falar a respeito disso? Eu penso que esse é único e exclusivamente um programa que o governo atual não concorda. Então, ele só está acabando com um programa que ele não concorda, né? Ponto. Acontece que, se fosse o inverso, eu sempre digo isso aqui, se fosse o inverso, todo mundo estaria, no governo do Bolsonaro, acabasse com um programa que fosse legitimamente de esquerda, todo mundo bateria a palma. A gente precisa pensar que dentro de uma escola não pode haver doutrinação nem para a esquerda e nem para a direita. Não pode haver doutrinação. Não pode haver doutrinação. E aí, mas o que estão dizendo, o professor, eu estou vendo a crítica aí sobre essa questão de acabar com essas escolas militares, a crítica está justamente nisso. Porque estamos tentando passar os valores corretos para as nossas crianças. Espera aí, a opinião é minha. Você passa o conteúdo e quem define a opinião é a educação que eu tenho em casa. Eu penso assim, sim. O professor ele aplica o conteúdo de diversas formas ali, ele traz valores, mas quem decide sou eu, dentro da minha casa, com os valores familiares. A gente não pode tirar a responsabilidade do pai e da mãe. E aí, quando eu concordo, eu acho que, como tem escola de padre, como tem diversas escolas de diversas profissões, precisa existir uma escola militar. Claro, o militar precisa ser muito bem formado, né? A criança, o adolescente ali, que tem essa vocação, pode colocar numa escola ali, que ele tenha essa questão aí, vem de famílias militares, problema nenhum. Agora,
o que eu estou entendendo ali é que os estados vão bancar isso, e acho legítimo, acho digno que os estados que queiram colocar esse programa para continuar funcionando nos seus estados, que coloquem, mas o que não pode haver é doutrinação. O que poderia ter sido feito pelo governo federal não era acabar com o programa, era verificar isso. O que está sendo feito lá? Vamos passar um pente fino nessa escola militar, né? Estamos criando mini bolsominions? Vamos estudar isso. Vamos estudar isso. A doutrina de direita está sendo completamente colocada lá e tem que ser seguida como uma cartilha? Vamos colocar ali, vamos passar um pente fino no conteúdo, olhar os parâmetros curriculares, os parâmetros nacionais curriculares, ver se eles estão sendo obedecidos. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Acho que também não vale a pena só chegar e acabar com o programa sem conhecê-lo. Essa é a minha opinião. Deixa eu só fazer uma observação aliás, eu diria que eu volto até a palavra depois para o Ralf, se for o caso, porque você também é professor, não é, Ralf? E eu também sou professor. A coisa é muito simples. Se não tem regra e não tem disciplina, não tem educação. Isso é ponto pacífico. Você pode chegar na sua sala de aula, Ralf, e deixar que cada um faça o que quiser? Claro que não. Claro que não. E o fato de você ter os militares tomando conta dessas escolas não significa dizer que você tenha uma doutrinação de direita, porque os militares não mexem com o conteúdo. Nada do que é falado de aula é definido pelos militares. O que é falado dentro da sala de aula é definido pelos professores, direção, coordenação, através da lei de diretrizes e bases. Então não virou uma doutrinação de direita, né? Porque se a gente fosse pensar dessa forma, já te devolvo se você quiser falar, senão a gente ouve o Renato. Se a gente for pensar dessa forma, então o que nós teríamos que fazer? Começar a fechar todas as outras que não são militares, porque tem doutrinação de esquerda? Não ponto, faz sentido, é uma coisa absolutamente sem sentido. Sim, a minha questão é porque parece que é isso que estão usando de desculpa, né? Que vão continuar um programa com medo de doutrinar as crianças para a direita. É o que eu estou dizendo. Se a justificativa para fechar um programa de escola militar é esse, né, da doutrinação para a direita, então assim, não é isso que a gente espera. Não é assim que tem que ser feito. Precisa ser feito um pente fino ali, né? Colocar a instituição ali em questão, a escola militar, e ver o conteúdo, não acabar com o programa. É isso que eu quis dizer. Se a justificativa for essa, é incabida. É descabida. Com certeza. Assim como para a esquerda. Pega as escolas, pega as faculdades, pega as universidades federais aí e vê o que está acontecendo lá. Né? E vamos estudar isso, vamos colocar os conteúdos, vamos fazer um pente fino, vamos ver como esses alunos estão sendo criados lá dentro, né? Como eles estão sendo ensinados ali. Eu penso assim, tanto para um lado quanto para o outro. Não, é isso mesmo. Vamos só andar, porque senão a gente não consegue fechar nossa pauta. Nós temos outra vez que cumprimentar nossos amigos do Paraná, não é isso, o Renato? O Ratinho Júnior foi o primeiro governador que veio e falou assim, você vai acabar? Vai. Não, aqui no Estado não. O que tem de escola cívico-militar vai ser bancada pelo Estado. A gente banca e dá continuidade. E a ideia da escola militar não é para militares, é para civil, é para quem quiser. É que a escola cívico-militar, né? Cívico-militar. E é o pai que quiser pôr. Aquele que acha que não tem que ter um policiamento para dar segurança a seu filho, que não tem que ter regra, que não tem que ter disciplina, escolhe uma outra escola. Tira o seu filho daquela e escolhe uma outra escola. Mas, enfim, o que é que você pensa disso, meu amigo Renato? Eu penso que é mais um tiro no pé do presidente Lula. Eu sempre defendi que, para ser político, além de ter responsabilidade com o dinheiro público, só tem que ter um mínimo de inteligência. Tanto é que ele fechou o programa em nível federal. Falou, os estados que quiserem, que custeiam com recursos próprios estaduais. Entendeu? E por isso que esses estados, felizes estados, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais já definiu também ou não? Até onde eu saiba, não, mas eu tenho quase certeza que defenderá. Porque São Paulo é o que tem o maior número. Agora, gente, é uma questão de disciplina, ela é compartilhada. Lá, quem cuida da pedagogia é o ministro da Educação. Pedagogia ali não estão com os militares estão ali administrando. A administração da escola é que fica por conta dos militares. O lado pedagógico não é dos militares. E é uma questão de disciplina. Eu tenho amigos de Osasco, Ralf,
que deixaram de dar aula, porque quando o cara vai dar aula nessas escolas públicas da periferia, que é uma violência incrível, eles deixaram de dar aula. O Luizinho, eu sou um deles. saudoso amigo Luizinho. Eu sou um dos seus amigos que deixou de dar aula no estado por causa disso. Eu pedi a exoneração. É a violência. Então, aí, lá, realmente, como o professor disse no início, não tem violência. Eu ouvi uma das justificativas, não, porque não ficou provado que eles têm melhores aprovações. Então, se não tem, é uma questão de disciplina. Deixar essas escolas, porque só da disciplina já estava ótimo. Escola cívico-militar é uma gestão compartilhada, mas não, é porque o Lula não quer acabar com tudo que foi criado pelo Bolsonaro. Eu disse de falta de inteligência, porque eu critico o Bolsonaro também, quando ele mudou. Você vai mudar o nome do programa, professor? Tem uma estrutura já montada? Não vai ser mais Minha Casa Minha Vida. Vai ser Casa Verde e Amarela. O que muda com isso? Aí vem o Lula, Minha Casa Minha Vida de novo. Daqui a pouco entra a Michelle em 2026, volta a Minha Casa, a Casa Amarela. Gente, isso para mim é total falta de inteligência. Porque daqui a pouco as escolas cívico-militares, os pais inteligentes que conseguirem colocar os filhos lá, eles vão colocar os filhos. Essas escolas, elas têm sucesso. Que, como o professor bem disse, onde não tem disciplina, não tem nem ordem nem educação. Os professores têm medo. Nas escolas, será que nas escolas cívico-militares um aluno de 15 anos chega batendo num professor? Eu duvido. Seguramente não. Agora, nas escolas públicas de qualquer nível, tá cheio de gente, de professor sendo agredido, sendo vilipendiado, sendo xingado, e tem gente batendo palma para isso. Que continue batendo. Para mim, um tiro no pé e mais um caso de falta de inteligência do principal mandatário do país. Pois é uma pena, né? Porque a gente fica com essa faz e volta e faz e volta. Essa molecada que está aí, foi em 2019, se eu não me engano, que foram criadas as escolas cívico-militares. Então você tem uma molecada que está estudando. Ele tem uma estrutura montada. Ele tem uma estrutura montada, ele tem um ritmo de trabalho montado, um ritmo de estudo montado, uma forma de agir montada, e aí você pega e para. Não, chega, não tem mais. Assim como está errado a hora que montaram, não terem chamado os pais e falar, quem quiser tirar, tira, que tem vaga aqui, tem vaga ali, tem vaga acolá. Mas essa é uma coisa de livre-arbítrio que o pai poderia fazer. Do jeito que foi feito, simplesmente você tirou um direito que o sujeito tinha adquirido, né? Ou então um pai e uma mãe têm o direito de colocar o seu filho naquela escola, teve o direito de colocar o seu filho naquela escola, que segundo ele era a forma correta, porque se não quisesse no ano seguinte ele tirava, e agora ele perdeu esse direito, tiraram o direito dele. Tiraram o direito dele. Uma final aí? Pois não. Ainda nesse assunto, Jefferson, eu termino rapidinho. É uma questão, como eu sou contra a ideologia aí do comunismo, socialismo, esse negócio que está na esquerda hoje no país. Seguinte, você vai, e você conhece, professor, vai nas escolas de economia da USP. Eu moro aqui a menos de 1.500 metros da USP. Ou vai na FEFELET. É normal, é natural que no mundo acadêmico você discute sociologia, discute a sociedade. Mas você vai na FEFELET, meu amigo, é tudo sujo. É tudo uma bagunça. Vai na Faculdade de Economia. Mas sabe por quê? Porque ali tem dinheiro até do Banco Itaú, porque eles querem excelência. É assim, eu falo porque eu tenho amigos que estudam lá e que se formaram lá. E até parentes. Mas essa é a questão, porque não querem a excelência da FEFELET também, Renato. Eu vou discordar que não querem a excelência da FEFELET. Não. Ela tem muito conteúdo, mas não querem a excelência da FEFELET. Querem justamente que o professor seja mal formado. Não. Ali a discussão das palestras, é o seguinte: trazem todo mundo de esquerda para ficar só discutindo. Tem aluno lá que já está há 15 anos na FEFELET, entendeu? Mas porque o Banco Itaú não financia a FEFELET. O Banco Itaú pode financiar a Faculdade de Economia. Não, eles não querem. Se ele escolhesse financiar a FEFELET e formar cidadãos conscientes também faria. Mas é porque, sabe por quê? Porque lá eles trazem pessoas que de esquerda que só vão discutir o negro contra o branco, o preto contra o branco, o gordo contra o magro e o empregado contra o patrão. É importante. O meu filho, com 17 anos e meio, estudou na história ali. Não aguentou essas discussões efêmeras. Mas o que eu quero dizer, Renato, é que... eu quero também a excelência da FEFELET. Eu quero a excelência da FEFELET. Mas não é o que a gente vê na prática. São professores e alunos. Normal. Eu estudei sociologia, tem que ter a discussão, porque não adianta você ter só econômico, só economista, se não tiver
história, geografia, filosofia. Desenvolver senso crítico, claro. Mas é isso. O Renato, você tem razão quando diz que você tem, inclusive, dinheiro privado lá dando apoio, e a FEFELEC não tem porque ela não oferece ao privado alguma coisa que interesse a ele. Já foi oferecido, Ralf. E só que eles não oferecem alguma coisa em troca, porque quando a gente fala da iniciativa privada, se não tem troca, eles não entram, isso é evidente. Eles querem um melhor aluno formado, eles querem... E onde? Na área deles. Se a filosofia, letras e história, enfim, a FEFELEC oferecesse alguns tipos de programas que interessassem a iniciativa privada, tenha certeza absoluta que ela teria, sim, patrocínio. Porque interessa centro de excelência em qualquer canto, né? Mas a minha opinião é que isso foi propositalmente sucateado com o passar do tempo. É só isso. Mas me diz, claro que não é para a gente discutir, mas só queria que você pensasse numa coisa. Quem foi que sucateou? Ela tem a mesma verba que tem todas as outras faculdades da USP. A verba é a mesma. Em função do número de alunos e em função do número de professores. Verba privada não, verba pública Verba pública é a mesma. Então você vai dizer que a faculdade de medicina da USP é ruim? Que a de enfermagem é ruim? Que a administração também tem verba privada, mas que é ruim não é verdade. A Poli é ruim, eu sou egresso da Poli no meu doutorado, é excelência, centro de excelência. Mas, enfim, isso dá uns 8 programas e eu acho que nós não temos mais tempo para isso, não é isso, ô Jefferson? Vamos sim terminar. Eu gostei muito de ter feito esse programa com vocês, meu amigo Renato, meu amigo Ralf, também o Jefferson lá nos bastidores. Tenho certeza que nossa audiência, tanto de São Paulo como do Paraná, também vai gostar muito. Falamos de temas muito importantes e eu só vou passar a palavra para vocês rapidamente se despedirem da nossa audiência para a gente fechar mais o X da questão. Pois não, Ralf? Queria agradecer mais uma vez, segundo programa aí, muito interessante essa oportunidade que a gente tem, uma oportunidade democrática, sempre gosto de frisar isso. Obrigado aí, obrigado ao Eudes, obrigado ao Jefferson, obrigado a todos vocês aí. Obrigado pela minha família e meus amigos que estão acompanhando aí. E, mais uma vez, que a alegria do Senhor seja a nossa força. É isso aí. Renato. Eu também agradeço mais um X da questão que pude fazer com vocês aqui, professor Pilão, professor Ralf Mariano, Jefferson, e cumprimentar mais uma vez também todos os nossos telespectadores da Connect TV e da Rede TV Paraná. Abraço e até a próxima. É isso aí. Então, vocês que nos assistem, os nossos agradecimentos por terem ficado conosco até agora. E eu vou aqui fazer um convite para o Eudes e para o Silvio Brauná, para que estejam aqui no próximo X da questão. Estamos esperando por vocês também. Meus amigos, uma boa tarde a todos, tá? Um abraço. Tchau, tchau.